Olá, olá, graça e paz. Muito bom ter você com a gente em mais uma classe da Escola Sabatina, lição 3 com o nome Imagens do Casamento. Olha que tema fantástico que nós vamos estudar, que nós vamos rever, você que já estudou, você que não estudou, que vamos ver juntos. Olha que tema fantástico, tá? Muito bom ter você aqui. Só para lembrar, você já curtiu, você já indicou o nosso canal, pediu já a sua lição, deu já o joinha, já fez seu pedido de oração? Não? Pode fazer, nosso WhatsApp está aí, manda seu recado para a gente, seu pedido de oração. Nós recebemos essa semana pedido de oração, já fizemos na igreja, juntamente com a igreja, orando, intercedendo por pessoas, e você pode ser o próximo, que a gente, como igreja, estaremos orando por você, tá bom? Muito bom ter você aqui, muito bom, muito ótimo termos aqui os nossos dois grandes amigos. Como é que tá, Joel, e como é que tá, Elton? Tão joia? Tudo bem, graças a Deus, né? Mais uma vez temos o privilégio, eu considero um privilégio nós estarmos aqui, né? Já há alguns anos, né? O tempo passa tão rápido, a gente corre para lá, corre para cá e de repente se a gente for daqui a pouco vamos nos aposentar, né? Daqui a pouco vamos aposentar a gente por tempo de serviço. E você, Elton? Tudo ótimo, estou muito feliz também, essa lição maravilhosa. E queria mandar um abraço especial para o meu pai. Manda. Meu pai está completando mais um ano de vida. Sério? 89 anos. Que bênção, seu João, beijão, hein, seu João? Deus abençoe o senhor. Ele assiste, não perde não. 80 aí? 9. 89 anos. Eu estou com 53, estou mais velho que ele. Não, nossa, que benção, seu João, que benção. A dona Zaya, aproveitando já, dona Zaya, ó, dá um beijão nele aí, de parabéns aí, representa nós aí, porque ele não vai querer meu beijo não, mas a senhora pode dar um beijo nele. Parabéns, hein, que Deus abençoe o senhor. Mais algum? Não, só. Tá legal? E você, que faz aniversário também, que fez essa semana que passou, que faz hoje, parabéns para você, tá bom? Você tem algum recadinho para alguém? Eu tenho um recado para minha esposa e para os meus filhos. Amém. Dizer que eu amo muito eles e para eles continuarem me assistindo todos os dias. Pelo menos tem uma audiência só, né? Lá em casa vai para Maica, você dá o ok lá, senão vai ficar zero, né? Não, eu tenho que pedir, né? Tem outra coisa também, a classe bíblica na igreja. Ah, tá, então vamos lá. Nós você vai começar já, né? Iniciando a nossa classe bíblica, né? Vai ser que horas? Segredos do Apocalipse. Domingo. Olha, ó, Segredos do Apocalipse. Nós já vamos estar estudando aqui um pouquinho sobre simbologia, sobre a ilusão. Você vai entender mais ainda. Acho interessante que Deus prepara as coisas, né? Eu não tinha ideia de que essa lição fosse tratar sobre esse assunto, bem no momento que a gente estaria aí iniciando a classe bíblica. Segredos do Apocalipse, aos domingos. Nós vamos iniciar dia 20 de abril, às 18 horas, aqui numa das salas onde era o Colégio Adventista. Então, se você vir à igreja, você vai ver que tem uma portazinha marrom, um portão, vai ter uma portinha aberta, você entra por ali, vai indo, você vai ver uma luz acesa, vai estar o Joel lá. A gente vai ter recepção. Não, vai estar muito chique, o negócio está muito chique. Parabéns, tá? Então, esperamos você aí, ó. Vem aqui nos prestigiar, vem assistir, o Joel é o professor da classe, você vai gostar muito, tá bom? Elton, agora aquele momento maravilhoso para você também que está aí. Kevin, tudo bem contigo, meu amigo? Você que está aí, olha, nós vamos agora orar, interceder por você, você intercede por nós. Então, aquele pedido que você tem, aquele desejo que você tem, que Deus te dê mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais alegria, agora é o momento de colocar o milagre que você precisa. Coloque aí que Deus vai te ajudar. A resposta dele vem. Fique tranquila, tá bom? Você ora para a gente, Elton? Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós, por estarmos mais uma vez reunidos aqui com um assunto, a Tua palavra tão importante para nós, que o Senhor nos ajude através do Teu Santo Espírito a entendermos e colocarmos em prática em nossas vidas o Teu querer. Amém. Pelos nossos queridos que nos assistem, que o Senhor os abençoe também, que sinta a Tua presença junto deles e que a Tua palavra preencha de maneira poderosa a vida de cada um deles. Amém. E que a Tua vontade seja feita e que milagres aconteçam neles, Pai. Amém. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, imagens do casamento. E olha já, você que está aí, Apocalipse 19:9. Abre seu iPad, seu computador, seu celular, sua Bíblia. Apocalipse 19:9 diz: Então o anjo me disse: escreva,
Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bom, eu gosto de casamento, eu gosto. Não vi ainda um casamento mais bonito que o meu, não sei se vocês já viram algum casamento mais bonito que o meu. Aliás, vocês nem viram o meu ainda, né? Mas se tiver gravado, faz tanto tempo, aquela imagem já sumiu, só está a fita. Mas assim, eu gosto muito de casamento. E quando eu li esse texto, eu lembrei de uma história que aconteceu lá em Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, lá Paraná, foi o casamento do João, lá da... esqueci o nome da irmã. Já lembra aqui, na roça. Quando falaram para nós, chamaram a família do Ferreira para ir no casamento, nós ficamos felizes demais, porque nós amávamos demais. Era o Ismael, o João, os irmãos dele, as irmãs, a dona Leontina, pronto, a irmã Leontina, quer dizer, era uma festa. E a gente sabia que ia ter coisa boa lá. Além das amizades, companhia, que a gente se mestia no meio dos pés de melancia, comia melancia roubada lá da roça deles, certo? Nós sabíamos que ia ser uma festa maravilhosa. E o anjo disse, né? Bem-aventurado aqueles que foram convidados à ceia da boda do Cordeiro. Você é convidado, sabia disso? Você é convidado, então você não perca isso. Agora, meninos, quando a gente olha essa questão de casamento, de igreja, Cristo, noiva, esposo, noivo, que imagens que a Bíblia quer deixar para a gente do relacionamento que Deus quer ter com a gente? Bom, vamos lá. Estou participando agora aqui dessa lição, né? Do trimestre aí. Eu gosto muito de observar a introdução do trimestre e o objetivo que o autor tem para todo o trimestre. Quando a gente entende essa proposta do autor, a gente vai ter um pano de fundo para estudar todas as lições. O título da nossa lição é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então, vamos lá. Alusões. O que são alusões? É quando um escritor, um autor de um livro, ele faz uma menção não direta a um texto de um outro escritor bíblico. Aquelas indiretas, né? Ele está fazendo uma alusão, um comentário, às vezes parafraseando um texto, algo que lembre, certo? Então, esse é um recurso para interpretarmos profecias. O Apocalipse ele é o livro que mais cita o Antigo Testamento de forma direta e indireta. Então, o fundamento do Apocalipse está a interpretação do Apocalipse está no Antigo Testamento. Isso é alusão, certo? Imagens e símbolos. Símbolos nós vamos ver, através da lição, muitos símbolos, né? Por exemplo, a mulher, né, é um símbolo profético, porque mulher na Bíblia vai simbolizar uma igreja, ou igreja pura, ou igreja corrompida. Aí seria uma prostituta. Então, isso é um símbolo. E imagens, que é o da nossa semana. Existe um recurso chamado imagética bíblica. O que é imagética bíblica? Os teólogos observaram esse recurso, principalmente também em livros proféticos, que o autor usa imagens do Antigo Testamento para gravar na memória nossa uma verdade, ou às vezes dar compreensão dessa verdade. Vou dar um exemplo. Em Apocalipse é dito que Babilônia fala sobre a queda da Babilônia, mas a gente sabe que Babilônia caiu lá atrás no Antigo Testamento, e já quando caiu faz Ciro tempo, né? invadiu, né, a Babilônia e conquistou. Então ele fala assim, no Apocalipse, que as águas se secaram, né, as águas do Eufrates se secaram, e aí veio a queda da Babilônia, certo? Ele usa a imagem literal para explicar algo espiritual. Só que aqui é aqui que mora o X da questão. O autor ele quer nos ensinar assuntos profundos para que a gente compreenda o que ele quer falar. Aí você recorre, então, quando você vê uma imagem, você precisa recorrer ao texto literal. Então, vamos lá. Em Apocalipse, fala da queda da Babilônia espiritual. Vamos recorrer à queda da Babilônia literal para a gente entender o que está acontecendo. Lá fala sobre as águas que secaram. Ciro desviou o curso do rio, as águas baixaram, o exército dele entrou pelo leito do rio
e entrou para dentro da Babilônia e conquistou a Babilônia, certo? O que são águas em profecias? Vocês se lembram? Lembramos. O que é? Multidão, gente, né? Povos, nações e tal. Quando está falando da Babilônia espiritual, é secar as águas. Significa que a influência da Babilônia, a multidão, os povos, reis, nações que amparavam a Babilônia espiritual, eles vão retirar o apoio, então as águas se secam e ela perde a sua influência. Esse é um ponto. O que determinou a queda da Babilônia literal? Quando Belsazar pegou os utensílios sagrados, levou para uma festa onde era uma orgia, e ele enche o cálice dele com vinho e toma o cálice. Ou seja, quando ele tocou algo que era sagrado, foi determinada a queda da Babilônia. A Babilônia espiritual, ela vai cair quando ela tocar algo que é sagrado para Deus. E aí o cálice transborda, o cálice da ira de Deus. Então, são imagens que são usadas como recurso para o quê? Para nos levar e enxergar. Então, essa semana nós vamos estudar isso. Já falei demais aqui. Não, eu quero saber agora, pegando essa explicação do Joel, como o casamento se encaixa ali? O casamento, a gente vê que a origem dele foi lá no Éden, né? Já que sai da... Não, só um parênteses. Semana passada nós estudamos com os pastores aqui Éden, Gênesis. O simbolismo do Gênesis lá que percorre toda a Bíblia. Ou seja, volta de novo ao Gênesis, né? Então, assim, o casamento é uma coisa assim que é uma instituição muito poderosa de Deus, né? Da união perfeita, do amor, né? E é muito atacado, né? A gente vê isso. Então, assim, o grande conflito traz isso, né? E a Bíblia traz essa imagem do casamento, da relação de Deus com a igreja, com Deus, com essa relação do casamento com o seu povo, de uma maneira muito bonita, né? E a gente vai ver no estudo aqui como Deus ama, e nós devemos amar também, né? Isso é um princípio. O amor não é um sentimento, né? Ele é um princípio de Deus. Isso. E Cristo é o fundamento disso. Então, o casamento que tem Cristo é um casamento então forte. Agora eu já vou entrar com a pergunta. Domingo, casamento que tem Cristo. Por que uma só carne? Vamos lá? Me ajuda aí que eu não entendi esse negócio, não. Aí a gente recorre a essa imagem, né? Deus, quando ele fala que nos tornamos uma só carne, é para mostrar que o casamento é algo muito sério, há uma união entre um casal, e eles, diante de Deus, eles se tornaram um. Agora, a imagem que o autor quer passar para a gente é que um casamento é o relacionamento mais íntimo que você... Lógico que nós estamos falando sobre casamento fundamentado nos princípios bíblicos, porque hoje tem tudo distorcido, fundamentado nos princípios bíblicos. O casamento é o relacionamento mais íntimo que você pode ter com a pessoa, com a sua esposa. Existe algo mais íntimo do que um casamento? Não deveria existir. E aí você pode ver que o autor ele usou Gênesis e Efésios, um texto do Antigo Testamento, trazendo a imagem do Novo Testamento, trazendo a imagem do Antigo Testamento, para mostrar que o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, individualmente e de forma coletiva, ele está no mesmo patamar que um casamento, em questões de intimidade. Elton, eu vi você mexendo ali. Vamos ver se é a passagem que eu estou esperando. Efésios 5, 29, 28. Olha que fala aqui, 28. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como é o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Né? Olha só. Então, se eu não cuido da minha esposa, e faz isso, se eu não cuido da minha esposa, eu estou fazendo mal para mim mesmo, né? E como Cristo... Aí no 32 fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Porque a igreja sempre foi a menina dos olhos de Deus, mas foi imperfeita.
Mas Jesus ama de maneira profunda ela. Uma coisa que eu achei interessante, né? Uma só carne, né? Quando você vai para o Apocalipse, qual uma das características dos 144.000? Que não se macularam com mulheres. Uhum. Ou seja, é o desejo de Deus da fidelidade, Fidelidade. Da e união. essas mulheres é o quê? Doutrinas erradas, né? Prostituir com coisas erradas, contrárias a de Deus, né? Então, é o que acontece no casamento, né? Se eu traio, ou então existe traição num casamento, destrói tudo. Mas aí te vê que Cristo ele vai à frente, né? Esse amor dele é incondicional, né? A gente vai ver aqui uma cena aqui de que ele manda até um profeta amar uma mulher, né? que traía, coisa e tal. Então é uma coisa que a gente tem que aprender com quem? Com Jesus, né? Ele é o cerne de tudo, né? Ele é o centro do amor, de tudo que tem. Se tem Cristo, tem amor. Interessante que o autor ele vem colocando na lição, nesses 3 parágrafos, assim, falando que a questão da fidelidade conjugal, né? Como Deus exige, como Deus quer isso de nós. Então, às vezes, nós estamos acostumados com a televisão, eu não sei se vocês sabem, na década de 70, conforme a televisão, uma pesquisa feita, tá? Real, né? Vocês conhecem também, você também já falou dela. Conforme a Rede Globo entrava com as novelas, no Nordeste aumentava o número de divórcio. Exato. Para você entender como Deus, como Satanás ataca um simbolismo de uma figura, né? Uma alusão. A alusão. Certo? Do que relacionamento que ele quer que eu e você, né, tenhamos com ele, né? Interessante isso. Interessante que quando o relacionamento do casamento ele fica fragilizado, o teu relacionamento com Deus lógico, dependendo dos motivos que estão fragilizando esse casamento. Mas você pode observar que, em muitos casos, o teu relacionamento com Deus vai balançar também. Se há infidelidade no casamento, vai haver infidelidade com Deus. Vai, porque né? a gente está lá no mandamento. E é também a verdade o quê? Se é infidelidade inverso a também. Deus... Inverso é válido. Para ter infidelidade no casamento é muito grande, né? Então, as coisas estão muito ligadas, não pode ter separação. E como a igreja, se ela prostitui, como se diz, ela se adultera com outras doutrinas, ela vai trazer problemas para ela mesma e no relacionamento com Deus, né? Então é coisa muito essa imagem, essa alusão, como o Joel falou, é uma coisa muito própria, porque liga a nossa vida, o cotidiano, com o quê? Com o relacionamento com Deus, né? E essas imagens elas vêm na mente. Então assim, você vê que é algo que Deus é um recurso que Deus é preparado por Deus e usado pelos escritores, mas para nos beneficiar, para nos ensinar. Por exemplo, os salmos não são hinos cantados. Você diz que, uma vez na lição dos salmos, você disse que o objetivo dos salmos era o quê? Nós aprendermos as doutrinas através dos cânticos, para que ficasse gravado na nossa memória. A gente vê que Deus ele tem uma dificuldade de se comunicar com o ser humano, então ele usou recursos. E cada recurso assim, no nosso cotidiano. Para gravar na nossa mente. Agora, tem uma coisa que o autor não deveria escrever na lição. Você preste atenção. Eu acho que não. Aqui embaixo, assim, ó. Aqui estão 3 princípios para o casamento. Olha quem fala lá, ó. Perdoe seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecer. Eu li 1, agora você leu 2. Aceite o seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. Você fala para a Mike aqui, lê isso para ela, fala que tem o Opala, até com o Opala, tá? E Elton? 3. Assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo, né? Então, assim... Interessante, né? Isso aqui, quem coloca isso em prática, tem um casamento fortalecido. Sim. Mas com Cristo fazendo o quê? Sendo o alicerce, né? Disso. Agora, o que a gente vê nos casamentos hoje que está tão banalizado? É totalmente contrário disso aqui que está falando. Só Cristo para mudar o nosso coração, só o Espírito Santo, né? E fazer isso funcionar. E quem faz isso aqui tem um casamento feliz, né? E aí isso traz uma responsabilidade para a gente. Estou pensando aqui, você já se considerou casado com Cristo? Você quer que eu nunca pensei nessa imagem? Acabei de pensar isso aqui. Então a gente tem que ter esse pensamento diariamente.
Porque você, por exemplo, se porventura alguém começa né, com os olhares diferentes, tal, você já carrega uma aliança, mas tem gente que avança esse sinal. Você fala, não, peraí, eu sou casado. Né? Eu sou casado, sou fiel e tal. Agora, você já parou para falar para alguém que você é casado com Cristo? É o tipo de relação. Porque a gente, não, fala a verdade. Isso traz a gente para a gente joga sempre o casamento com a igreja, né? Eu sou da igreja, né? E comigo. É uma realidade diferente. Agora vem cá. Bela noiva, qual imagem de cuidado nessa aí que você estava falando, né? Vou começar por você, então. Ele está todo ouriçado para falar disso. Ezequiel. Qual a imagem de cuidado revela Ezequiel no livro dele? Assim, não dá para nós lermos, né? Porque é a passagem grande, né? De 4 a 14, são 10 versículos, né? Mas a gente vê aqui falando de Ezequiel contando uma história da noiva, né? Que tinha uma criança que estava lá, foi abandonada, ninguém queria saber dela, uma menina, e fala que até que tinha nojo dela, né? E tão feia que ela estava abandonada, né? Aí vai lá, uma pessoa cuida dela, né, trata ela bem, faz ela cresce formosa, bonita, por causa de quê? De uma pessoa que foi lá. E quem que é essa pessoa? É Deus, né? Isso se referindo a quem? Ao povo de Israel, né? Então é um simbolismo que ele conta aqui de uma história e que é uma realidade, né? Israel não tinha nada de agradável aos olhos, né? Até escravos, né? Era um povo insignificante, mas Deus amava aquele povo e aquele foi o povo escolhido. Eles eram desprezados, né? Ninguém queria saber deles, mas Deus vai lá e acolhe eles, faz eles crescerem. E teve uma época de Israel que era um povo que se tornou um grande povo, uma grande nação. Então, assim, tudo por causa de quem? Por causa de Deus. Por causa de Cristo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente perder a vista de Cristo na nossa vida, a gente tenta olhar para nós e achar, eu sou formoso, sou bonito, sou isso, sou aquilo, sou inteligente, sou isso. Nunca nós devemos perder quem? Cristo. Cristo Jesus. E Israel, infelizmente, teve uma época muito forte, da época de Davi, Salomão, prosperou muito, mas começou a deixar de olhar para Cristo e olhou para quê? Para ela. Para ele, né? Aí pronto. E que tragédia, né? Que tragédia. Aqui está uma grande lição relacionada à intenção do autor no trimestre. Alegoria. Muitas pessoas têm interpretado mal a Bíblia porque elas olham para os textos bíblicos de forma literal, onde não é literal. É uma alegoria. Se já quiser ir juntando cada de terça, já junta. Eu gosto de olhar para... Eu olhei essa história de Ezequiel aqui, ela é muito dramática, porque aqui no verso 10 diz assim, no verso 6, aí é a figura de Deus e do seu povo, né? Passando eu por junto de ti, vi-te, porque assim, a alegoria está dizendo de alguém que nasceu e foi desprezado, cortou o umbigo e foi jogado ali no meio do mato. E aí ele falou assim, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. Pensa bem, você passando no mato, você vê uma criança jogada, ainda suja de sangue, acabou de nascer e foi jogada por alguém ali, que indefesa, o que vai acontecer? Aí ele diz assim, e vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda estás no teu sangue, vive. Ainda que estás no teu sangue, vive. Olha que situação dramática. Mas Deus está falando assim, a situação de vocês era essa. Vocês não eram nada. Quando eles estavam lá no topo, né? Eles se ensoberbeceram e Deus está falando, vocês não eram nada. Se vocês são algo, é porque eu busquei, eu cuidei, eu resgatei, eu salvei. E que gratidão que vocês têm comigo. Essa é a mensagem do texto, né? É interessante. E aí a gente entra, já que você me pediu para entrar na parte de Oséias aí, eu me lembro de um texto, de uma vez, uma reportagem no Fantástico, que um pastor, dito pastor, ele estava morando com duas mulheres e estava um absurdo, que a cidade era pequenininha, estava tudo estranho demais, porque ele era pastor, e agora ele
E aí ele foi repórter entrevistado, e aí ele pega o texto de Oséias, dizendo que Deus Vai. falou, ó, vai e adultera com Com uma a mulher mulher. do amigo seu. Do amigo. E amigo ainda, hein? Então, vai e casa-te com uma mulher adúltera. Não é vai e adultera com uma mulher. Então, assim, o autor quer colocar essas situações para nós. O texto de Oséias ele é muito pesado. Pensa bem, Deus mandando você casar com uma mulher adúltera e viver com ela, e ela adulterando você, e você tendo que aceitar a situação, indo atrás, dando sustento, buscando. O que é isso? Sofreu, né? A gente tem que Oséias entender sofreu, o seguinte. Né? É isso que quando eu ia pedir. a Ó. gente lê, O que é prostituição mencionada na Bíblia? a gente tem que entender o seguinte: o modo como Deus age com o profeta não é o mesmo modo como ele vai agir conosco. Esse é um ponto para a gente compreender. Senão daqui a pouco vai estar todo mundo. E prostituição na Bíblia, eu fiquei pensando aqui, ó, quando você deixa os caminhos de Deus e não quer mais saber dele, você não está adulterando. Você não é mais dele, você não né? está adulterando. Você não é mais dele. O né? adulterar com Deus, o que ele quer dizer é quando você começa a misturar o santo e o profano. Num pé Você aqui vive uma vida dupla. e um pé do outro lado, né? Agora, já que ele explicou isso, eu queria que você me explicasse uma outra coisa. O que aprender de Oséias? Com essa questão da alusão, com essa questão da... A senhora White fala que esse episódio, né, de Oséias casar com uma prostituta, que ela foi literal e espiritual. Então, Oséias foi lá, ela fala que foi literal. Casou com a prostituta. Para quê? Para que o povo visse que ele estava fazendo a mesma coisa com quem? Com Deus, né? Com Deus. Uhum. Eles estavam adulterando. Deus amou eles e eles estavam o quê? Prostituindo com outros deuses. E chegaram ao ponto de tal corrupção, de imoralidade e de afronta a Deus que eles estavam sacrificando os próprios filhos aos demônios. Minha, que tristeza. Igual os povos pagãos faziam. Então, assim, imagina Deus vendo isso, depois de tudo que ele fez, que nós vimos lá com Ezequiel, que amou, que cuidou dela, do povo, que fez o melhor por eles, aí eles vão se adulteram, né? E Oséias estava sentindo o que Deus estava sentindo com o povo dele, né? E mesmo assim Deus chamando o arrependimento, né? É uma coisa terrível. Isso que acontece. Muitas vezes nós falamos assim, mas isso é absurdo. Mas nós podemos estar fazendo o quê? A mesma coisa. Você falou um negócio aqui que eu queria ler. Eu sei que, desculpa você aí, eu tenho que ler, Joel. Eles davam os filhos em sacrifício, né? Esse livro aqui, ó. Eu falei desse livro aqui semana passada. Por favor, leiam esse livro. O autor diz o seguinte: a maioria de nós possui televisor em casa. Digamos um exemplo. Digamos que estejamos assistindo um programa que tem enredo interessante, mas que envolve cenas de adultério, 7º mandamento, linguagem obscena, 3º mandamento, assassinato, 6º mandamento, fraude, 9º mandamento, roubo, 8º mandamento. Tem tudo isso. A maioria dos programas, dos filmes hoje tem tudo isso. Como é que nós vamos dizer, Joel, que somos casados com Cristo? Casados com Cristo. Pois é. Somos casados com Cristo e estamos em adultério. Né? Essa é a realidade. É o que você falou aí. É o que você acabou de falar. E o interessante é que Cristo vem aqui para esse povo, ele é humilhado ao extremo, sofre extremamente aqui na mão deles, e mesmo assim eles não aceitaram a Cristo Jesus. Ele veio para salvá-los, né? E eles não para julgar, né? Veio para salvar. Julgar eles serão, mas veio para salvar. A prostituição de Israel, ela se tornou desenfreada, né? Eles atribuíam a todos os deuses pagãos o que Deus fazia para eles. Tudo. E eles perderam
a noção, perderam o rumo. Quando a gente olha no livro de Ezequiel, Ezequiel é bem dramático, né? A primeira vez que eu li o livro de Ezequiel, assusta, né? Aquela visão que ele tem, que ele é levado ao templo, e ele fala: vem, filho do homem, olha, eu vou te mostrar, olha por esse buraquinho aqui, ó. Olha o que os anciãos estão fazendo lá dentro. E aí dentro do templo tinham figuras, né, de répteis, de todos os astros, né? Tudo aquele, né, aquelas figuras onde eles idolatravam, eles estavam voltados para o sol, adorando o sol, e aquilo ali era dentro do templo. Dentro do templo. O templo que isso era a prostituição que Deus queria que eles entendessem, né? Isso levou Israel à queda, levou Israel ao cativeiro. Então a gente vê que as alegorias, as imagens, elas falam muito alto. Elas falam muito alto. Amém. Por isso que possamos entendê-las, né? Nós não podemos perder Cristo de vista. Satanás, ele começou lá no céu, que é o mistério da iniquidade, né? Ele deixou de olhar para Cristo, para Deus, que era a luz dele, e começou a achar que ele tinha a luz, né? E ele começou a fazer o povo de Deus achar isso também, que eles eram bons, que eles eram os maiores. Bambam, né? E quando Jesus veio, aconteceu a mesma coisa. E na igreja primitiva aconteceu o quê? A mesma coisa. Ela foi se corrompendo. É uma constante, né? O Satanás vai usando a riqueza, as coisas do mundo, o mundanismo, a sensualidade dentro do povo de Deus e vai corrompendo o povo de Deus, porque eles perdem de vista quem? A Cristo. A grande fraqueza do ser humano não está naquilo que vem de fora. Pior que é, né? É o que se acostuma ali dentro. E aí o inimigo ele vai trabalhar aonde? Naquilo que te fascina, naquilo que te desperta desejo. Então, para algumas pessoas, ele vai mostrar riqueza e não vai ter efeito nenhum. Para algumas pessoas, ele vai mostrar adultério e também não vai ter efeito nenhum. Né? Então, por isso que o texto fala assim, sobre de tudo que você tem que guarda o quê? As avenidas da alma. As entradas, né? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, porque é aquilo que vai quando você permite o Espírito Santo trabalhar, quando você tem comunhão com Deus, o teu interior ele está fortalecido. Por isso que Paulo fala em Romanos 12 que a gente deve renovar o quê? O nosso entendimento, não se conformar com esse século, né? Nos renovarmos dia a dia, né? Que aí a gente vai estar forte para resistir às armadilhas do inimigo. Eu só vou fazer uma transcrição aqui, uma transição com um texto aqui. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que Ele pagou para nos comprar de volta com o seu sangue. Né? Interessante, amém. Né? Agora, nós vamos agora para um casamento chique. Isaac e Rebeca. Esse casamento deve ter sido bonito igual o meu, certo? Eu não tenho foto mesmo, daí não tem problema. Que pedido fez Abraão ao seu servo? E o que eu posso aprender com esse pedido para mim? Não foi um pedido simples, né? Não. Até porque o juramento naquela época lá era algo, a gente vê assim, quando eles iam fechar um negócio, principalmente a vida de Abraão, teve muitas essas questões de aliança e a demonstração de compromisso, né? Com Deus, com pessoas. Você vai ver isso aí de forma recorrente na vida de Abraão. E aí ele faz o servo jurar que ele ia conseguir uma esposa para ele, mas não entre os cananeus. Eu gostei que a lição falou assim, não era uma questão de nacionalismo, era uma questão espiritual. Aí você recorre à vida de Abraão. Ele foi retirado de onde? De Ur dos Caldeus, né? E depois da casa da parentela dele. E quando a gente observa algumas menções que a Bíblia faz, a Labão, a gente vai ver que existiam ídolos ali que eram adorados. Abraão peregrinou aonde? Aonde foi a terra de peregrinação de Abraão? Teve várias, né? Entre elas Egito. Mas ele peregrinou Canaã, de verdade em Canaã. Isso. Né? Que foi a terra prometida. Que eram os cananeus. Você vai, né? Ele andou ali. Então, ele estava familiarizado com todo tipo de idolatria. Ele sabia onde a idolatria levava as pessoas. E aí, havia uma promessa para ele, né? De que a posteridade dele seria uma grande nação. Quem que era até então essa posteridade dele? Isaac.
Então, a preocupação, né, dele era o quê? Em que Isaac fosse cumprir aquilo que Deus havia prometido. Porque se ele perde Isaac para a idolatria, Acabou. então, né, esse é o sentido do casamento aqui. Se livrar daquela influência para poder dar continuidade ao plano de Deus. E Deus deseja que a gente faça o mesmo juramento com ele, né? Mesma coisa. E interessante que Abraão é um homem de Deus, né? Ele viu assim, ó, Isaac não pode voltar lá porque lá está corrompido. Nem achar alguém daqui de onde nós estamos, porque vai se corromper também. E ele tinha esperança de achar alguém lá na família dele que adorava o verdadeiro Deus. E achou, né? Mandou o servo dele lá, Eliezer, né? Vai lá e o anjo vai com você. E foi. Mas se ela não quiser vir, não sei o quê. Não, vai lá. E deu tudo certo. Confiou em quem? Em Deus. Isso que Deus quer para a nossa vida, né? Para o povo dele. A gente confiar nele. Não, eu acho que ali vai ser bom para mim, ali vai ser. Não é. É Deus quem sabe o que é o melhor para nós, se nós confiarmos nele. E a gente vê que o que aconteceu com Isaac e Rebeca é a demonstração do que Deus quer para a nossa vida. Ele foi lá e deu liberdade para ela, né? Lá, a hora que chega lá, bom, você pergunta para ela se ela quer ir. Labão perguntou a ela, falou, eu quero ir. Deu livre-arbítrio para ela, como dá para nós. Porque ela sabia, né? Era uma mulher de Deus também, né? E aqui tem uma lição interessante, né? A gente vê muitas pessoas... A Bíblia nos orienta a não entrar em julgo desigual. Desigual, isso. Mas teve casamento. Me segurando aqui. Teve casamento que deu certo. Beleza. Uma vez eu vi o Denis fazendo uma explicação na classe lá que eu achei interessante. É a minoria que dá certo, tá? Então você tem 2 aviões para você entrar nele. Você que, né, às vezes precisa se deslocar de avião. Só no bom que eu vou. Aí tem 2. Um tem 90% de chance de chegar... Eu já queria ir no hotel no ruim, eu vou só no bom. Um tem 90% de chance de chegar ao local destinado. O outro tem 10%. Qual você pega? Eu já vou no de... Nem de 90 não vou, é 100. Aumenta esse troço aí. Não, porque assim, é a sua escolha, sim, entendeu? Sim. Você tem 2 opções. E assim é, né, o casamento, quando ele é orientado por Deus... o julgo onde não há julgo desigual, e julgo não está relacionado somente à religião, tem mais coisa envolvida no julgo desigual, mas estarmos orientados, né, por Deus é sempre mais seguro. E o interessante é que Apocalipse sempre vai trazer essa figura da fidelidade conjugal, né? Agora, Elton, você estava falando sobre a questão da Rebeca. A pergunta 5, assim, ela é uma pergunta um pouquinho complexa, mas nós estávamos conversando um pouquinho sobre ela antes, e você falou de uma coisa que eu achei interessante, que quando o autor ele tenta chamar essa equiparação, né, entre a Rebeca, a igreja, a questão de pecado, quando o servo vai até Rebeca, chamá-la, que imagem que eu posso usar disso daí, de Deus buscando, mesmo em terrenos onde ele sabia que as pessoas não tinham a mesma doutrina que Abraão tinha, mas era melhor que a região onde ele estava? O que eu posso aprender com isso? Deus ele olha as pessoas, ele ama as pessoas, né? Então, Rebeca foi uma mulher que ela tinha Deus no coração, né? E Deus, no chamado, ela responde, né? Deus sabia da necessidade disso. Eu acho interessante também Isaac. A lição fala que Isaac tinha mais ou menos 40 anos. Já era de idade, já assim, mais velho, né? Mas ele sujeita o quê? Ao que o pai quis, né? Desde o sacrifício, quando Abraão levou ele para o sacrifício. Bem lembrado. Então, assim, o que é o simbolismo disso com a igreja? É de obedecer a Deus, e na nossa vida também. A gente tem que sujeitar à vontade de quem? De Deus. Quem que era ali o representante de Deus para Isaac? Era Abraão. E Abraão sempre buscou quem? A Deus nessa relação. Então, eu posso dizer também que o representante daquele que buscava era o servo. O servo.
Era o servo de maior Intermediador. confiança dele. Ele confiava naquele servo, porque era um homem de Deus também. Como Jesus que veio do Pai Exato. buscar cada um de nós, apesar do Todos pecado. são simbolismos que nos levam a quem? A Deus com relação à igreja e Deus com relação a nós mesmos, individualmente. Então, assim, a gente tem que confiar em quem, em primeiro lugar? É em Deus. E a gente vê que tudo isso deu certo e se tornou o filho da promessa realmente, porque ele nunca falou assim, não, pai, eu não quero essa daí Rebeca, não, né? não. Eu quero uma dessas aí, igual nem Sansão, né? Sansão, eu Eu quero sabia uma que você ia dessas, falar dele gostei agora. dessas ali. Não, ele sempre sujeitou, ele confiava. Abraão foi um homem, ele teve erros, todos eles têm erros. Todos têm, mas se aproximaram mais de Deus, né? Um fato interessante também é a distância, né? E a gente, por exemplo, Paulo fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Então, não existe distância para Deus. Eu gosto de pensar O assim, servo ó, vai, né? eu gosto de pensar assim, ó, se alguém se sente distante de Deus, se sente indigno, que entende que cometeu um pecado que Deus não vai perdoar, quando nós pensamos assim, nós estamos falando assim para Jesus, o seu sacrifício, ele foi imperfeito. Em vão, né? Ele não foi completo, porque ele não é capaz de me perdoar. E isso não é uma verdade. É algo que o inimigo quer que a gente acredite. Não há distância para Deus alcançar o pecador. Agora, olha a transição que o autor faz, que eu achei muito interessante. Isaac e Rebeca, um casamento que deu certo. Sem prostituição. E agora, na lição de quinta-feira, a prostituta é julgada. Por que o céu se alegra com esse julgamento? Eu achei interessante, porque aqui, ó, se a gente volta aí uma página para trás, está falando sobre a esposa prostituta, certo? Sim. O que Deus fez ali? Oséias simbolizava quem? Deus buscando, né? A prostituta simbolizava quem? Não eu. A Israel. Então, quantas vezes Oséias foi atrás dessa prostituta? Que eu lembro umas 3 vezes, né? Então, comprou ela e tal, né? Agora aqui, o que acontece com a prostituta? Ela não tem pagamento, não. A prostituta é julgada e destruída. O que isso ensina? Que imagem isso ensina para a gente? O que esse evento quer ensinar para a gente? Ensina que Deus é amor, mas também é o quê? Justiça. E que o pecado não será tolerado para sempre. Há um ponto final para o pecado. Há um ponto final para a prostituta. Há um ponto final para o mal. Por outro lado, existe uma classe clamando por justiça, né? Que foi, né, realmente perseguido, foi morto pelas ações da prostituta, e que aguarda esse momento de justiça. Então, aqui a gente está vendo amor e justiça, né, de Deus. A partir da lição da semana passada, né? Do trimestre passado. E eu achei interessante quando você falou, né? Eu botei aqui na minha resposta: acabou a traição e acabou o pecado. Olha que chique. São as imagens, tá vendo? Como é que a gente tem que conversar sobre isso. As imagens querem. Assim, e é o que o autor quer, né? Acabou a traição, é a imagem, e acabou o que mais que você colocou? O pecado. O pecado. É exatamente isso. A imagem ela quer nos trazer para a realidade de uma forma diferente. Vai lá, Elton. O Elton já está lá. Aqui o ato de justiça de Deus, né? Apocalipse 15, versículo 4, né? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, todas as nações, todos. O único que é santo é quem? Qual foi o versículo que você leu? Apocalipse 15, 4. Então, assim, a gente vê assim, Deus vai trazer a justiça. Vai. A pior coisa que existiu na vida do ser humano foi o quê? Ter se adulterado com a artimanha do Satanás, né? Começou lá no céu, a destruição que trouxe no céu, 1/3 dos anjos, e aqui na terra, a desgraça que trouxe para essa terra, o que Satanás fez, né? E isso aí vai ter um fim. E todas as nações vão falar, santo é o Senhor, sua justiça é perfeita. E Satanás ele é covarde, ele se esconde atrás de pessoas, ele se esconde atrás de instituições, então tem muita
né? A ação dele ela está em curso, mas as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar de forma clara. Aí Apocalipse, por isso que eu te perguntei, porque Apocalipse 19:2 diz assim, ó, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ó, Amém. Pesado. É pesado. Entendeu? Que cuidado que a gente tem que ter, né? Se eu ficar conversando profecia com esses dois aqui, nós vamos ficar até o mês que vem. Eu tenho que ir encerrando por aqui. Você quer falar mais alguma? Eu estou vendo que você está... É Apocalipse 21, né? Que a lição traz para nós aqui. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, né? Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o que é? Passaram. Então, espera um pouquinho, então. Prostituta é julgada e aí, sobra quem? Os salvos. A virgem. A virgem. A não prostituta, é isso? Na Nova Jerusalém nós vamos estar com Jesus para todo sempre, por toda a eternidade. E ali o casamento realmente acabou mesmo, né? Agora é isso, agora é a bodas mesmo. Aí vem pro verso, não é? Aí é bem-aventurado. Verso. É o verso, bem-aventurado. Bem-aventurado. Pode ler para nós, Joel, já que você já... Tá bom. Apocalipse 19:9. Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Eu posso encerrar com uma história? Então, uma história para você. Numa aldeia, eles tinham o hábito de trocar uma esposa por uma vaca. Por vaca, número de vaca. Então, assim, se era uma esposa muito bonita, o máximo que se tinha dado naquela aldeia eram 5 vacas. Só que um rapaz, ele tinha uma filha que todo mundo achava ela feia. Ninguém dava nada, ninguém oferecia nada. Um dia, chegou um aldeão que morava numa outra aldeia com 6 vacas. Bateu na porta desse senhor, né, do pai dessa moça, e falou, olha, eu vim aqui para pedir em casamento a sua filha. Ele achou estranho, né? Ele tinha outras filhas, né? Falou, que legal. Viu as vacas, falou, nossa, 6 vacas, aqui na aldeia 5 foi a máxima. Aí ele ficou legal, falou, minha filha está valendo, uma delas vale bem, né? Aí quando eu fui ver qual era a filha, era aquela feia que era rejeitada pela aldeia. Ele ficou surpreso, mas você tem certeza mesmo que é essa que você quer? Eu tenho outra. Não, é essa que eu quero. As 6 vacas é porque eu quero me casar com ela. Pegou ela, sumiu. Foram para outra aldeia, ninguém da aldeia não ficou sabendo do que aconteceu, mas tinha um aldeão que ficou assim mais curioso. Mas como é que o cara deu 6 vacas para ela? Não dava metade de uma vaca. O que está acontecendo? Ele pegou, saiu, foi lá, para ir na outra aldeia, atravessava um rio, pegou o barquinho dele, atravessou o rio, porque assim, isso foi mais ou menos uns 3 anos depois, eu quero saber o que deu. No mínimo, ele deve ter levado ela para ser escrava, alguma coisa, não tem explicação. Quando ele chegou, ele viu já 2 criancinhas, já pequenininha, bonitinha, correndo, né? Deve trabalhar aqui. E viu uma moça bonita vindo receber ele. Falou assim, tudo bem, tudo jóia? Eu vim aqui falar com a fulana de tal. Não, fulana de tal sou eu. Você? Ela era feia, uma moça bonita? Sim, você. E chamou o esposo dela, sentou todo mundo. E ele ficou pensando, o que será que fez essa moça mais feia da aldeia se tornar hoje, se levasse ela de volta para a aldeia, seria a moça mais linda da aldeia. E no meio da conversa, ele entendeu o que aconteceu. Quando ela recebeu as 6 vacas, ela colocou na cabeça dela que ela tinha valor, que ela tinha um preço, e isso fez bem para ela. A pessoa que pagou as 6 vacas por ela, deu o valor das 6 vacas para ela. E a história conta que isso fez tão bem para ela que aquela fisionomia feia que ela tinha, da pessoa feia, que era rejeitada pelo pai, pela mãe, pela turma, se tornou-se uma fisionomia bonita, porque ela se sentiu amada. A menina feia, que não valia 6 vacas, hoje passou a valer mais que 6 vacas. O que eu quero, com essa história, encerrar a lição? Quando Deus coloca a imagem de casamento, da fidelidade,
para você fugir da prostituição? Por mais que você esteja assim, de uma condição que aparentemente não merece o casamento com Cristo, você não vale nada, que às vezes as pessoas falam, a própria igreja fala, teu pai, tua mãe, não importa. Deus, Ele deu Jesus que vale mais que 6 vacas. E sabe, quando você permitir que esse Jesus maravilhoso entre na sua vida, que Ele transforme o seu pensamento, que Ele faça de você realmente aquilo que você vale, filha e filho de Deus. Tenha certeza, quando chegar nas bodas do Cordeiro, você vai ser uma das pessoas mais lindas que vai estar lá, porque a pessoa que mais vale no mundo deu a vida por você. Por isso que o convite é bem-aventurado, feliz é aquele que é convidado para as bodas do Cordeiro. Amém. Só que Deus não está te convidando para as bodas. Ele quer fazer de você a noiva dele, junto com a cidade santa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim uma semana maravilhosa e nunca se esqueça, você vale mais que 6 vacas. Você é tudo de bom que Deus tem. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos dá um preço imenso. Valeu o sangue do Deus chamado Jesus Cristo. Que nós possamos se apoderar dele, ó Deus, e ver quanta gente vale. Não valemos nada, mas por causa disso possamos valer muito. E que as pessoas possam ver essa alegria no nosso rosto. Que elas possam ver que realmente fomos comprados. E assim como eles viam antigamente, na época dos apóstolos, que eles estiveram contigo, que eles possam perceber que nós fomos comprados por ti, que somos seus, e que estamos somente esperando o Senhor voltar para a eternidade e estarmos sempre juntos. Esteja com cada amigo nosso que está vendo essa lição, que ele possa saber que vale bastante, que é tudo para ti. E que nós aqui também possamos, ó Deus, fazer com que as outras pessoas se sintam valorizadas, porque assim como nós, também são filhos seus. Amém. Ó Deus, derrama o seu Santo Espírito sobre nós e sobre todos os nossos familiares. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Encerramos mais uma lição, mas na semana que vem nós temos a lição 4 e vamos estar aqui esperando você para ver mais simbologias, mais alusões, mais imagens, certo? Que nos ajudam a entender cada vez melhor a profecia. Dá seu like, compartilhe e até semana que vem, mas lembre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.